Opa, aqui é o Fernando Santoro e essa é a nossa sexta aula do curso 21 dias de Power BI. E nessa aula eu vou falar sobre o mindset de planilheiro, né, que é a configuração que a gente tem na raiz, que é utilizando o Excel, e transformar esse mindset para o mindset do Power BI, que é o de analista, né. Na verdade, eu vou mostrar algumas diferenças entre você trabalhar com Excel e você trabalhar com Power BI, sendo que a gente tem muito na nossa mente como trabalhar no Excel, né? E aí quando você quer passar isso para o Power BI, você já sente um pouco mais de dificuldade. Então essa também vai ser uma aula rápida, mas ela é muito importante porque você tem todos os vícios com o Excel. E quando você tenta fazer no Power BI, você não consegue e aí fica frustrado, porque na verdade você não está entendendo a lógica do Power BI. Ok? Então eu estou aqui com uma planilha de Excel, que é aquela nossa base Brasil. E aí, por que eu vou começar pelo Excel? Porque é o programa que a gente tem mais familiaridade e eu já abro a aula falando que o Excel, para mim, é o programa mais bacana que eu já usei, né? Que eu uso, na verdade. Por quê? Porque o Excel é muito livre. O Excel você consegue fazer o que o Power BI faz, não consegue fazer da mesma maneira, nem você consegue deixar com aquele visual mais atraente. Mas você consegue fazer, sim, relatórios e dashboards no Excel. Você consegue utilizar usar o Excel como uma ferramenta de BI. Você consegue fazer modelos, você consegue fazer várias coisas dentro do Excel. E por quê? Porque o Excel é um programa livre, ele não tem regras. Já o Power BI não, o Power BI ele tem regras. Necessariamente você vai trabalhar com a base de dados para depois tratar essa base de dados, ou se ela já estiver tratada, você pode até eliminar essa etapa, mas é muito difícil, e vai finalizar com os visuais. E aqueles visuais pré-estabelecidos, né? Então o Excel não tem regras, eu costumo dizer isso, né? E o Power BI tem regras. O Excel você consegue fazer desde cálculos avançados estatísticos até uma simples tabela. Eu quero controlar as aulas das minhas filhas, eu fiz uma tabela no Excel. Então, assim, dá para fazer. Então, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar essa tabela toda, Shift Ctrl 8, o 8 que tem o asterisco em cima, vou filtrar ela, vou selecionar somente os arquivos, as linhas que não tem municípios, vou dar OK. Por quê? Eu quero somente os estados, né? Beleza, agora eu vou copiar isso e vou jogar para outra planilha. Pronto, agora vamos lá. Eu vou excluir essa coluna do município, do código, nome, vou excluir todas essas, Ctrl- para excluir. Vou excluir também essas duas. Vou deixar somente a dos óbitos, novos casos e casos acumulados. Vou clicar duas vezes, beleza. Então, tenho aqui uma base de dados que tem todos os casos por dia no Brasil e por estado. Ok? E aí, por exemplo, imagina que eu quero consolidar isso dentro de eu quero criar um relatório para saber os valores por mês. Vamos dizer assim. Aí o que eu faço no Excel? A gente começa a criar colunas auxiliares, né? O Excel ele é fantástico para a gente montar vários tipos de gambiarra, né? E as colunas auxiliares é um dos tipos. Vou utilizar a função texto para poder extrair o mês. Então vou botar aqui C2, ponto e vírgula, MMM. Fecho e dou Enter. Tranquilo? Vou clicar aqui duas vezes, já tenho aqui os meses. E aí eu tenho os meses por estado. Tranquilo? Vamos lá, agora eu vou fazer o seguinte. Estou montando tudo no Excel. Vou selecionar aqui os estados, Shift Ctrl seta para baixo, copiei. Tá, vamos lá.
Vou clicar aqui, vou colar, aí vou vir aqui em dados e vou pedir para remover as duplicatas. Voltaram os 27 estados, vou botar aqui em ordem alfabética. Cadê classificar? Página inicial mesmo, pronto. Beleza? Aí agora eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui os meses. De janeiro até dezembro. Tranquilo? Agora eu vou usar a função soma 6 para achar esse resultado. Então eu vou botar aqui, ó, soma 6. Vou pegar aqui novos casos. Shift Ctrl seta para baixo. F4 para prender. Ponto e vírgula. A coluna dos meses. F4 para prender. O mês que eu quero. Como ele todos os meses estão em linha, eu vou prender só o mês. F4 duas vezes. Ponto e vírgula. Vou pegar agora os estados. Opa. F4 para prender. Só o estado que eu quero, o Acre. Vou apertar F4 três vezes para prender a coluna, porque todos os estados estão na mesma coluna. Vou fechar o parêntese e pronto. Agora eu vou arrastar para dezembro. Vou arrastar para até Tocantins. Aqui eu vou pedir um total. O bom é que eu vou te ensinar também outros macetes de Excel, né? Então vamos lá, por exemplo, esse macete aqui é bem bacana. Vou selecionar toda a tabela e vou marcar aqui a linha de total. Vou dar um Alt igual, ele já puxa um total. Vou pegar agora, fazer a mesma coisa, Alt igual, ele já puxa um total. Então, montei essa informação no Excel, vou alinhar aqui bonitinho. Vou dar um Ctrl 1 para entrar em formatar células. E vou botar o separador de 1000. Vou tirar essas casas decimais, porque casos não tem centavos, né? Na verdade, não tem casas decimais, perdão. Então, essa é uma tabela que a gente faz no Excel, fez de uma maneira bem rápida. E o principal que eu quero mostrar aqui para você é o seguinte. O Excel ele trabalha com células, ele trabalha com a pesquisa, com valores, com o raciocínio dele baseado em células. E o que isso quer dizer, Fernando? Vamos lá. Imagina que aqui eu tenho o total de casos. Aqui a relação não é boa. Vou fazer a relação aqui por mês, né? O crescimento. Vamos botar aqui crescimento. Deixa eu aumentar um pouco o zoom para melhorar para você ver. Vou colocar também vou vir aqui em exibir, congelar painéis e congelei o painel só para a gente ver o crescimento de um mês para o outro. Deixa eu aumentar aqui. Vamos lá. De fevereiro para janeiro, vou fazer a continha do crescimento. Fevereiro menos janeiro divididos por janeiro. Ok? Vou esperar até um pouquinho para você dar uma olhada na fórmula. Vou dar Enter. É porque está zero. Tranquilo. Como é que a gente faz quando dá esse tipo de erro? Vou botar aqui, ó, se erro. Aí vou fazer a conta. Deixa eu abrir parêntese. Vou fazer a conta. Se der algum erro, eu quero que retorne zero. Beleza? Vou esperar um pouquinho. Repara que todas as ações que eu estou tomando são ações referentes às células. Então eu faço as contas referentes às células, eu penso referente à célula, eu faço tudo referente à célula. Ok? Estou batendo bastante nessa tecla porque é como a gente trabalha no Excel. A gente trabalha no Excel fazendo cálculos com células. Você colore células, você faz cálculo com células e por aí vai. Vou botar aqui a porcentagem, vou arrastar para o lado. Fazer até aqui. Vamos lá. Então, a informação que eu tenho aqui, deixa
eu aumentar. Fevereiro teve 0 de crescimento, em março a gente explodiu num crescimento, né, que foi quando começou o problema. Em abril também teve um percentual de crescimento alto de um mês para o outro, foi estourando, e aí, por exemplo, em agosto, graças a Deus, a gente teve uma redução de um mês para o outro. Fevereiro a mesma coisa, a gente teve uma redução de um mês para o outro. Agora imagina que eu vou pegar março como o início, né? Vou ignorar fevereiro e janeiro. E aí eu quero saber agora a diferença em relação à base, o mês de abril em relação à base. Então, como é que eu vou fazer? Vou pegar abril menos março, e aí vou prender, F4. Fecha, e vou dividir por março novamente, só que eu vou prender. Eu poderia usar o C erros, mas não vou usar porque não vai ter nada zerado mesmo, então não vai dar erro. Tranquilo? Vou esperar um pouquinho. Vou formatar isso aqui para porcentagem. Aumentar, foi mal. Vamos lá, agora eu vou arrastar. Então, por exemplo, novembro, 538 mil casos. Não sei se isso é casos, eu acredito que seja, né? Mas está estranho porque são 9 milhões, né? Não sei, depois eu vou dar uma olhadinha. Se eu errei em alguma coisa, eu acredito que não. Ah tá, 5 milhões são os casos acumulados, gente, desculpa. Vamos lá. Gravação de aula tem isso mesmo, 6 milhões na verdade, né? Então vamos lá. Eu tenho 554 mil casos em novembro. Comparando com março, eu tenho um aumento de 9.390. Então, fiz tudo isso no Excel para você ver que no Excel a gente tem a liberdade de fazer essas contas. E, por exemplo, essa conta aqui, essas simples contas que a gente está fazendo no Power BI, já é bem mais complexo. E por que isso? Vamos lá, vamos para o Power BI. Vou criar aqui uma página. E vou fazer um visual simples de tabela, que foi mais ou menos o que a gente fez. Aí vou pegar aqui os dados do Brasil. Deixa eu ver se tem estado, ótimo. Você vê que perfeito, trabalha numa boa. Deixa eu aumentar aqui. Então, eu posso usar até esse matriz, por exemplo, que é um visual que ele permite... Vamos fazer exatamente aquele visual que a gente fez no Excel. Então, por exemplo, vou botar aqui data. Aí ele já me complica um pouco mais, porque eu teria que ter os campos por mês. Mas eu criei aqui a minha tabela calendário, que você vai criar ela também depois. Vamos ver aqui, ó, nome e mês, tranquilo. Então vamos lá. Colunas, vai de março até novembro. E vou colocar, cadê casos novos, em valores. Tranquilo? Repara que ele já fez exatamente aquilo que a gente fez no Excel, tranquilo. Aí vem a dificuldade. Vamos lá. Isso daqui, na verdade, ele está plotando os dados de acordo com uma base de dados. Lembrando que a base de dados é uma tabela. Vou vir aqui em transformar dados. Eu sei que essas aulas não são 100% mão na massa, mas assim, eu preciso muito que você entenda elas para poder extrair o melhor do Power BI, entendeu? Senão vai ter dificuldade. Então vamos lá. Aqui no caso, eu tenho a tabela toda formatada, bonitinha. Ela já tem aqui os campos de data, já tem o campo de estado, já tem o campo de casos novos. Mas isso é uma tabela. Então, o Power BI ele funciona como um visualizador desses dados. E quando você, vou fechar aqui rapidinho, quando você já está nessa parte do visual, por exemplo, não tem como você pegar... isso aqui não é uma célula, por exemplo, pegar essa célula, diminuir dessa e fazer uma conta. Não tem. Infelizmente não tem como fazer isso,
pensando como uma célula. Você precisa pensar como a estrutura de banco de dados. E aí, o cálculo que você vai fazer para pegar, por exemplo, esse valor menos esse daqui, vai ser totalmente diferente de você pegar como se fosse uma única célula. Basicamente, você vai ter que montar filtros e vai ter que entender os contextos do seu relatório para fazer isso. Tranquilo? Então, o que eu queria mostrar na aula de hoje para você? Que a mentalidade que a gente tem ao utilizar o Excel é uma mentalidade de trabalhar envolvendo cálculos entre células. Ok? E a mentalidade que a gente tem utilizando o Power BI é trabalhar cálculos envolvendo bases de dados e não células. E aí, para fazer cálculos envolvendo bases de dados, você vai pensar de uma maneira diferente. Tranquilo? Para finalizar, o que mais se aproxima do Power BI dentro do Excel, e é o que, assim, para mim é um dos recursos mais maneiros que tem no Excel, é a tabela dinâmica. Então, por exemplo, vou tirar aqui o filtro, perdão, o congelar painéis, foi mal. Vou selecionar isso aqui tudo e vou inserir. Selecionei com Shift Ctrl seta para a direita, Shift Ctrl seta para baixo, ok? Vou vir aqui, inserir, tabela dinâmica. Repare que a tabela dinâmica ela é engessada. Por exemplo, quando eu preciso fazer um monte de gambiarra no Excel, eu já não penso em fazer em tabela dinâmica, eu já penso fazer de uma outra maneira. Por quê? Porque a tabela dinâmica ela já funciona considerando essa estrutura de base de dados. Ela já funciona com esses resumos. Só que ela é assim, bem amigável, né? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui os valores por mês, de fevereiro até novembro, e vou pegar aqui os casos novos. Vou arrastar aqui para valores. Tranquilo? O que ele fez? Ele somou os valores. Estou achando estranho porque bateu 12 milhões, não é o caso, né? Acho que talvez o que ele tenha que fazer é contar. Porque se ele somar, ele está... Vamos lá, vou contar aqui. Não, também não é contar. Bom, eu não vou perder tempo vendo onde é que está o erro, por que ele somou, mas o que eu queria mostrar para você é que a tabela dinâmica ela funciona mais ou menos parecido com o Power BI. E aí ainda tem um outro suplemento no Excel, que se chama Power Pivot. O Power Query, que tem no Power BI, tem no Excel também. E aí o Power Pivot, ele serve para você modelar os dados, que a gente vai fazer no Power BI. Então, com os recursos do Excel, você consegue montar um projeto de BI, tranquilo. Tem algumas limitações. Uma que me incomoda bastante, por exemplo, é você montar o seu relatório e a visualização do outro computador ser diferente. Isso já te dificulta bastante. Você tem que usar macro para poder resolver esse problema. E no Power BI não. Então, assim, cada programa tem sua vantagem. Eu, particularmente, quando o meu objetivo é montar relatórios interativos, eu já uso o Power BI. E aí eu deixo o Excel para montar modelos, montar outros tipos de recursos, né, de ações. Então, só para finalizar, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou arrastar mais uma vez aqui casos novos. Esquece esses valores, depois até eu vou ver o que é e falo com vocês. Mas eu vou fazer o seguinte, vou clicar aqui 2 vezes e vou pegar diferença, aqui ó, diferença de anterior. Só para mostrar como é que funciona a tabela dinâmica. Aí o que ele faz? Ele vai pegar esse menos esse menos esse menos esse e vai fazendo. Então repara o seguinte, a tabela dinâmica ela funciona com a filosofia do Power BI, que são cálculos envolvendo a base de dados. Por exemplo, aqui no caso, você não precisou nem entender o que estava fazendo, mas ele já estava fazendo a conta. E a gente vai aprender a fazer isso
dentro do Power BI. Beleza? Então, recado é: Excel, você pensa com células. Power BI, você pensa com a base de dados. Beleza? Então, essa é o recado dessa aula. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de curtir e fazer um comentário. Se você tiver, inclusive se você tiver dúvidas, né, faz um comentário aqui embaixo. É muito importante o seu comentário para a gente ter um feedback. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima aula.